Bom dia, quinto ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje, a nossa aula de história, nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Na agenda, nossa atividade hoje, dia 22 de julho, será no caderno de história. Façam um cabeçalho, copiem com bastante atenção, tá? Vamos lá para o texto. Então, a independência do Brasil. Um dos fatos mais importantes do nosso país, com certeza, é a nossa independência, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Como nós já sabemos, Dom João VI partiu do Brasil levando todo o dinheiro dos cofres e deixando a nação em péssimas condições financeiras e com poucos funcionários. Muitas dificuldades foram enfrentadas por Dom Pedro desde o começo do seu governo. Como seu pai, Dom João VI, havia levado todo o dinheiro dos cofres do Banco do Brasil para Portugal, praticamente não existia dinheiro. Então a situação estava muito ruim. Além disso, o comércio passava por uma grande crise. Outro aspecto que dificultou também o seu governo foi o fato de a administração ter ficado com poucos funcionários. Então, diante dessas dificuldades, Dom Pedro adotou medidas com vistas a melhorar a situação. Fez grande economia, procurou reduzir as despesas e adotou o sistema de orçamentos pela primeira vez em nosso país. As juntas administrativas do Pará, do Maranhão e da Bahia não reconheciam a autoridade de Dom Pedro e, por isso, não acatavam seus decretos. Além das dificuldades com essas províncias, havia também o conflito de interesses entre os partidos políticos. O português queria que o Brasil voltasse à categoria de colônia sob o domínio da metrópole, e o monárquico queria que o Brasil ficasse independente de Portugal, tendo como imperador Dom Pedro. E o republicano queria definitivamente o Brasil livre de Portugal. A corte portuguesa, com o regresso de Dom João VI a Portugal, deu início à política que buscava transformar novamente o Brasil numa colônia. Em 1821, por exemplo, a corte portuguesa aprovou um decreto em que declarava a independência de todos os governos provinciais. Nessa situação, Dom Pedro praticamente passava a ser governador do Rio de Janeiro. No final desse mesmo ano, novas ordens vieram de Portugal. A extinção do poder central, a exigência do retorno de Dom Pedro a Portugal com a finalidade de completar os seus estudos para um dia ocupar dignamente o trono português. No Brasil, tais ordens causaram indignação geral. Entretanto, Dom Pedro parecia hesitar. Então, os patriotas iniciaram um movimento para que o príncipe regente não cumprisse as medidas propostas por Portugal. Aderiram a esse movimento muitas representações das províncias, que pediam a Dom Pedro que permanecesse no Brasil sem acatar as ordens vindas de Lisboa. O movimento foi tão intenso que, em poucas horas, a mensagem do Senado da Câmara, assim era chamada a atual Câmara Municipal do Rio de Janeiro, recolheu 8.000 assinaturas, que foram solenemente levadas ao príncipe. Depois de alguma hesitação, Dom Pedro autorizou que divulgassem o seu pensamento da seguinte forma: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essas palavras ficaram registradas numa carta que Dom Pedro encaminhou a Dom João VI nesse mesmo dia, 9 de janeiro de 1822. Então, esse dia passou a ser lembrado como o Dia do Fico.
E assim houve muita festa por causa da decisão de Dom Pedro, já que era um grande passo para a independência. Em virtude da decisão de Dom Pedro, uma esquadra vinda de Portugal atracou no Brasil com a finalidade de levar o príncipe para Portugal. Porém, foi obrigada pelo próprio Dom Pedro a regressar. Diante dessa situação, a corte portuguesa procurou impor outras medidas para conseguir recolonizar o Brasil. Mesmo assim, Dom Pedro permanecia tomando providências em favor da independência, sempre orientado por José Bonifácio. Foi oferecido pela Câmara o título de Defensor Perpétuo do Brasil a Dom Pedro. Outros acontecimentos ainda ocorreram. Uma Assembleia Constituinte foi convocada. Então, todas as tropas portuguesas que chegavam ao Brasil, elas eram consideradas inimigas e havia uma luta na Bahia contra os soldados do general Madeira, que era um oficial português. Para a Bahia, foram enviadas forças para ajudarem os nacionalistas na luta contra Madeira. Além disso, em 1822 também foi lançado um manifesto defendendo a independência pelo próprio Dom Pedro. Após a análise da situação no Brasil, foram encaminhados a Dom Pedro despachos vindos de Portugal e cartas de Bonifácio e de Dona Leopoldina, a princesa regente, que chegaram às mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, quando ele estava às margens do Riacho do Ipiranga. Ao ler os decretos e as cartas, Dom Pedro percebeu que chegava a hora de agir. Então, nesse momento, ele voltou-se para a comitiva e a guarda que estava adiante e disse: camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Prosseguiu erguendo a espada e falando solenemente: independência ou morte. Ao chegar a São Paulo, o povo foi receber o príncipe com muita euforia e dando vivas à independência. À noite, o hino da independência, cuja composição é do próprio Dom Pedro, foi cantado e houve um espetáculo de gala. Após 3 dias, Dom Pedro partiu para o Rio de Janeiro e ao longo de toda a viagem ele foi saudado pelo povo. Então foi aclamado imperador do Brasil no dia 12 de outubro do mesmo ano. Mesmo depois de ser coroado e sagrado imperador, ele ainda enfrentou resistência em algumas províncias que eram fiéis ao governo de Lisboa. A primeira medida que Dom Pedro precisava tomar eram aquelas que buscavam pacificar as situações em tais províncias. Nessa luta para pacificar as províncias, a mais demorada delas foi na Bahia, contra as tropas do general Madeira, já que este dispunha de navios e muitas tropas. O general conseguiu resistir por alguns meses, mas foi obrigado a partir para Portugal quando o porto de Salvador foi bloqueado pela esquadra do almirante Cochrane, que também venceu a resistência lusitana no Maranhão, no Pará. No Pará, a resistência lusitana também foi vencida pelo capitão Genfel. Ainda havia resistência na província Cisplatina, localizada em Montevidéu, que só foi vencida em 1823. Mesmo com as derrotas, Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825. Vamos para a parte das atividades. Então, releiam novamente o texto com bastante atenção. Vamos responder. Então, no primeiro quesito, tem assim: marque a resposta correta. Letra A. O príncipe que ficou no Brasil para administrar o país: Dom João VI, Dom Pedro, Dom Manuel. Letra B. O que ele estabeleceu no Brasil durante a sua regência? A união definitiva de Portugal e Brasil, o sistema de orçamentos, o sistema de colônia. Letra C. O que a independência marca no Brasil? A partida de Dom João para Portugal, o fim do domínio português e a conquista da autonomia política, as péssimas condições financeiras do Brasil. Letra D. O que Dom João, rei de Portugal, exigiu de Dom Pedro? Que ele voltasse para Portugal apenas para esclarecer a situação, que ele fosse embora do Brasil para terminar os seus estudos. Segundo,
Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, número 1, dia do fico. Número 2, independência do Brasil. Número 3, a aclamação de Dom Pedro como imperador. E aí embaixo tem as datas. Aí, terceiro, pinte a alternativa correta. Então, para onde estava se dirigindo Dom Pedro quando as cartas e os decretos chegaram ao Brasil? B. Como se chamava a princesa regente que enviou a carta para Dom Pedro? C. Qual é o nome do riacho às margens do qual Dom Pedro quando recebeu a carta? Quarto, sublinha a afirmativa que explica o marco da independência do Brasil. Aí você tem 3 alternativas, só vai marcar uma, certo? Vamos mudar. Complete as frases de acordo com o texto. Então, esse quinto quesito você vai pesquisar mais uma vez para poder completar, tá? Sexto, responda as perguntas assinalando sim ou não. Então, você vai X no sim ou não. No sétimo, você vai enumerar as frases na ordem dos acontecimentos. Então, você vai marcar número 2, número 3, tá? Na ordem que aconteceram os fatos. Para isso, você precisa ler novamente o texto. No oitavo, você vai marcar a alternativa correta. Esse grito ficou conhecido como grito do Ipiranga, de justiça, de liberdade. Quem compôs a música do hino da independência? Foi José Bonifácio, Dona Leopoldina ou Dom Pedro? Tá? Então, chegamos a mais um final de nossas atividades. Então, respondam com bastante atenção, tá? Quando vocês forem tirar a foto, tire bastante, assim, bem de pertinho, para poder ver as letrinhas de vocês. Capricho, letra legível, tá? Para que eu possa fazer a correção. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.